Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. Meu prezado irmão, a paz do Senhor Jesus. Estamos vivendo dias de verdadeiro alvoroço por causa de uma comemoração chamada Páscoa. Acreditamos que neste momento seja providencial trazer alguns esclarecimentos sobre o tema. Portanto, fique atento. Nos próximos 3 dias, no programa Mais que Palavras, você vai ouvir um estudo que relata o que é a verdadeira Páscoa. O comércio voraz, faminto de dinheiro, trocou o cordeiro pelo coelho. Aliás, um coelho muito versátil, quase milagroso, que põe ovos de chocolate de todos os tamanhos e para todos os gostos. Para o consumismo insaciável, a essência da Páscoa não tem a menor importância. O que importa é vender muito, ainda que na mente das pessoas a verdade seja sacrificada. E o Cordeiro de Deus fique completamente esquecido. Para uma sociedade materialista, secularizada e consumista, cujo Deus é o ventre, o importante é empaturrar o estômago de chocolate. Preocupante não é só isso. Principalmente é o fato de fazermos parte desta cultura divorciada dos preceitos bíblicos sem nenhuma reação, sem nenhuma oposição. Mas neste primeiro momento, falaremos da Páscoa no seu contexto histórico, na nação de Israel principalmente. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Referência, Êxodo, capítulo 12, versículo de número 11. Muito bem. Desde que Israel partiu do Egito, aproximadamente 1445 anos antes de Cristo, o povo hebreu, logo depois chamado judeus, celebra a Páscoa todos os anos, na primavera, em data aproximada da Sexta-feira Santa. Depois de os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó passarem mais de 400 anos de servidão no Egito, Deus decidiu libertá-los da escravidão. Então suscitou Moisés e o designou como o líder do Êxodo, capítulo 3 e 4. Em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu perante Faraó e lhe transmitiu a ordem divina: Deixa ir o meu povo. Para conscientizar Faraó da seriedade dessa mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamentos contra o Egito. No decorrer de várias dessas pragas, Faraó concordava em deixar o povo ir, mas logo em seguida voltava atrás, uma vez que a praga era assustada. Soou a hora da 10ª e derradeira praga, aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma outra alternativa senão a de lançar fora todos os israelitas. Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo o primogênito, desde os homens até os animais. Êxodo 12:12. Visto que os israelitas também habitavam no Egito, como poderiam escapar do anjo destruidor? Muito bem, o Senhor emitiu uma ordem específica ao seu povo. A obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus, com seus respectivos primogênitos. Cada família tinha de tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abibe. Famílias menores podiam repartir um único cordeiro entre si. Parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deviam aspergir nas 2 ombreiras e na verga da porta de cada casa. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivessem o sangue aspergido sobre elas. Daí o termo Páscoa, do hebraico pesá, que significa pular além da marca, passar por cima ou ainda poupar. Assim,
Pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos egípcios. Deus ordenou o sinal do sangue, meu irmão, minha irmã, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, não, mas porque queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando-o para o advento do Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Naquela noite específica, os israelitas deviam estar vestidos e preparados para viajar. A ordem recebida era para assar o cordeiro e não fervê-lo, e preparar ervas amargas e pães sem fermento. Ao anoitecer, portanto, estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente, momento em que os egípcios iam se aproximar e rogar que deixassem o país. Tudo aconteceu conforme o Senhor dissera. A Páscoa na história de Israel a partir do Êxodo. A partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções divinas de que aquela celebração seria estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz. Antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retiravam todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas. Mais importante, recontavam a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito e sua libertação da escravidão ao faraó. Assim, meu irmão, minha irmã, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina e seu livramento do Egito. Uma vez construído o templo, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do cordeiro fossem realizados em Jerusalém. Deuteronômio, capítulo 16, versículos de 1 a 6. O Antigo Testamento registra várias ocasiões em que uma Páscoa especialmente relevante foi celebrada na Cidade Santa. Por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 30, versículos de 1 a 20, 2 Reis, 23, de 21 a 23, e também Esdras, capítulo 6, versículos de 19 a 22. Nos tempos do Novo Testamento, já na nossa era, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente na vida de Jesus como menino que as Escrituras registram foi quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade, lembra? Para a celebração da Páscoa. Lucas capítulo 2, versículos 41 até 50. Logo em seguida, Jesus ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. João capítulo 2, versículo 13. A última ceia de que Jesus participou com os seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. Mateus capítulo 26. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa, como Cordeiro Pascual. Primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Muito bem, os judeus hoje continuam celebrando a Páscoa, embora seu modo de celebrá-la tenha mudado um pouco, é claro, posto que já não há em Jerusalém um templo para se sacrificar o cordeiro, em obediência a Deuteronômio, capítulo 16, de 1 a 6. A festa judaica contemporânea, chamada Seder, já não é celebrada com o cordeiro assado, mas as famílias ainda se reúnem para a solenidade. Retiram-se cerimonialmente das casas judaicas e o pai da família narra toda a história do Êxodo. Tá então para você uma síntese, meu irmão, minha irmã, do contexto histórico da Páscoa e da história do povo de Israel. Amanhã nós vamos trazer neste mesmo assunto a Páscoa ou a ceia de Jesus. Que você fique atento, que você entenda, para que você possa ensinar aqueles que precisam desta orientação
bíblica acima de todas as coisas, contexto histórico, e agora vamos trazer amanhã um segundo estudo sobre a Páscoa, que trará o seguinte tema: Páscoa ou a ceia do Senhor Jesus? O que a igreja deve comemorar nos dias de hoje? Fique atento e que Deus te abençoe. Oremos nesta hora. Pai Celestial, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo e queremos te engrandecer, queremos te render graças por todos os benefícios que o Senhor tem feito a cada um de nós. Como diz a tua palavra, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Senhor, nós não temos outro bem além de Ti. Nós queremos, Pai, nesta hora, pedir, Senhor, que a Tua graça esteja inundando os corações de todos os nossos ouvintes, aqui no Espírito Santo, nos demais estados do nosso Brasil e em toda a face da terra. Abençoa, Senhor, com bênçãos dos céus, dando a cada um, Senhor, o suprimento, o pão de cada dia, pão espiritual, o pão físico, libertando, curando, salvando vidas, através daqueles que estão em plena comunhão contigo, ó Pai. Te peço uma bênção para cada ouvinte. É a minha oração, com perdão dos meus pecados, em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus.